Paz do Senhor, é um prazer estar aqui mais uma vez para estudarmos e comentarmos a respeito da lição de número 12. Nosso tema hoje é Em terra de tolos, o louco é sábio. E em tempos como os que nós vivemos, nós percebemos que o nosso mundo realmente está louco. O que nós precisamos discutir aqui, eu e o irmão Samuel, é se realmente o louco é sábio. Paz do Senhor, eu também desejo cumprimentar a todos os professores, a todos os alunos e irmãos que terão acesso a essa videoaula. Espero que esse material sirva de auxílio, para que você possa preparar a sua aula. Tema tão importante para os nossos dias. Os ensinamentos de Salomão deixam bem claro aqui a diferença de rota, a ser percorrida pelo tolo e pelo sábio. Nós vamos ver aqui que elas não se assemelham em nenhum momento, nem no início, nem no meio, nem no final. Quando eu olho para o Evangelho, eu lembro de Mateus capítulo 7, o versículo de número 13 e 14, Jesus fazendo referência à porta estreita e larga, o caminho apertado e espaçoso. Então, nós vemos aqui Salomão fazendo essa distinção. Então, o tolo vai optar sempre por aquilo que é mais fácil, que o afasta de Deus. É verdade. E uma das coisas que fica muito clara quando a gente lê Eclesiastes é a distinção tanto do comportamento, da forma de viver, como também do destino, de cada um, que é um destino diferente. Então, quando a gente contrapõe a tolice com a sabedoria, a gente vai contra um princípio até cultural, onde nós pensamos que o sábio é o inteligente e que o tolo é aquele que não tem informação e que não tem conhecimento. Porém, a Bíblia, ela define a partir da relação com Deus. O tolo é uma pessoa que ele resolveu não respeitar, não temer, não crer em Deus, O tolo duvida da existência de Deus. O tolo resolve ser seu próprio Deus. Ao passo que o sábio é aquele que opta por respeitar e obedecer ao Senhor. Uma das coisas que eu tenho em mente é que às vezes nós olhamos as pessoas por um comportamento isolado, E nós precisamos entender que tanto a tolice quanto a sabedoria não são comportamentos isolados, são opções de vida, são estilos de vida. Então, a inteligência ou a sabedoria, ela identifica problemas, ela identifica perigos. Ao mesmo tempo que ela vislumbra esses perigos, ela já propõe soluções, ela já propõe estratégias. Ela segundo Salomão e segundo a experiência, ela é mais eficaz do que a força, ela é mais efetiva. Ao passo que a tolice, o tolo não é uma pessoa sem inteligência. Um tolo pode ser muito inteligente, mas ele usa a sua inteligência à revelia do propósito de Deus. Então, a tolice, ela pode ser definida como falta de temor, incredulidade. O tolo preguiçoso, ele pode ser mal-humorado, ele geralmente tem má índole, Ele é infiel, ele é contumaz, desorientado, presunçoso, autossuficiente. Tolo é aquele que acha que é seu próprio Deus. A gente vê no começo da narrativa bíblica que Adão cometeu uma grande tolice quando ele resolveu ouvir ao diabo e quis ser igual a Deus e ter o conhecimento de Deus. Ele abriu mão de uma condição. E eu penso que o desejo de fazer algo, ele não me traz consequências tantas quanto a ação. Quando eu removo um limite, eu me coloco debaixo de uma consequência que pode voltar para mim, Então, a Bíblia diz assim, que a tolice está em usar o seu recurso de forma mal. O próprio Jesus, Mateus 12, ele disse assim, a respeito daquele homem que ia ter uma grande colheita. Ele ia ter muito o que estocar. Então, ele pensou, nossa, eu vou guardar tudo, vou aumentar os meus celeiros e eu vou descansar, Então, eu direi a mim mesmo, como eu sou feliz, tenho tudo de bom e que preciso por muitos anos. Agora descansarei, comerei, beberei e me alegrarei. Está lá em Mateus 12, 19. Mas no 20, está escrito assim, mas Deus lhe diz, seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou?
Então, quer dizer, aquele homem, ele era inteligente, ele era estrategista, ele era trabalhador, mas era um tolo, porque não pensou na eternidade, porque não pensou no futuro. E uma outra coisa que eu gostaria de frisar também é que essa forma bíblica de interpretar a tolice, ela já existia nos tempos de Jesus, porque naquela época já era ofensivo, até pecado, você chamar o seu irmão de tolo, como está relatado também por Jesus em Mateus 5:22. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que fica com raiva do seu irmão se torna réu perante o tribunal. Quem diz ao seu irmão, imbecil, temos tradução, imbecil, louco, inútil, tolo, se torna réu perante o sinédrio. Quem chama seu irmão de idiota, merece o fogo do inferno. Logo, chamar alguém de tolo sem que ele o seja, consiste em pecado. Muito bem colocado, Ana Maria. Observando o ponto B, a pastora Dailton traz para a gente aqui, né, o tolo e o seu coração corrompido. John MacAllister faz um comentário: o coração é a torre de controle de toda a nossa conduta. E quando nós olhamos para Provérbios 4:24, Salomão diz assim, né, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, analisando esse texto aqui de Provérbios 4:23, sobre o coração ser a sede, né, a sede dos sentimentos, e fazendo a figura aqui da torre de controle, nós vemos como é importante você controlar o seu coração, né? Eu, analisando essa questão aqui da torre de controle, eu comecei a pensar na torre de controle nos aeroportos, onde ali existe uma série de instrumentos, de indicadores, para que aqueles operadores possam controlar o tráfego aéreo. A fim de quê? A fim de que não aconteça nenhum acidente, que nada fuja do controle, a fim de que o fluxo das aeronaves, né, corra de maneira ordenada, para que não ocorra nada aí fora do controle. E pensando nessa figura do coração como uma torre de controle, eu trabalho numa empresa de logística, e as grandes empresas de logísticas, elas têm agora uma ferramenta chamada torre de controle. Ou seja, embora tenha-se várias frotas, vários caminhões percorrendo o Brasil por diversas rotas, mas nessa torre de controle, eles conseguem fazer ali uma gestão, um acompanhamento, né, daquela operação. Então, eles determinam ali alguns indicadores a fim de quê? A fim de que aquela operação, de que aqueles equipamentos possam ser controlados. Então, fazendo uma análise aqui nessa figura da torre de controle, nós precisamos, aplicando aqui a sabedoria, ter indicadores bem claros, bem esclarecidos. Quais indicadores seriam esses? Indicadores morais, né? Indicadores morais, indicadores espirituais. Para quê? Para que eu não possa incorrer em nenhum erro, para que eu não possa tomar algum caminho, tomar alguma rota que seja contrário à vontade de Deus. Porque o tolo, ele não tendo esses indicadores morais, espirituais, ele pode se conduzir por caminhos que vão afastá-lo de Deus. Mas quando eu determino, quando eu uso a Bíblia como princípio, né, e determino indicadores espirituais, morais, eu tenho aonde buscar referência para fazer uma boa gestão da minha vida. Então, o coração é muito importante. E o tolo, ele acaba cometendo muitas tolices porque ele não controla o seu coração. Então, novamente citando o texto aqui, né, o Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, nós devemos guardar o quê? O coração. Porque é no coração que brotam aquilo que vai nos afastar de Deus. Se nós controlarmos o nosso coração, com certeza nós teremos uma vida pautada nos princípios de Deus, que vão nos guiar pelos princípios que Ele estabeleceu na sua palavra. Verdade. Concordo com o irmão. Só ainda fazendo um adendo aqui com relação ao comportamento.
Eu entendo que o sábio, a gente trata partindo do coração, porque as nossas atitudes, elas nascem dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, elas nascem na nossa alma. E a Bíblia diz que do nosso coração procedem os caminhos de vida e de morte, né? Então eu posso alimentar o meu coração tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. Ou eu posso ainda alimentar o meu coração de coisas ruins e pretender demonstrar nas minhas atitudes que sou uma pessoa boa, né? Nós precisamos tomar cuidado com relação a isso, que o bom comportamento não é sinônimo de sabedoria, né? A gente pode pegar um exemplo bem simples, aproveitando o seu gancho aí da torre. Enquanto você falava, me lembrava do Waze. Nós, como motoristas, né, a gente tem aí o problema da limitação de velocidade, não é isso? É uma regra, é uma lei. Você pode andar a 50 por hora. E nós temos dois motoristas. Um motorista que dirige a 50 por hora, porque ele entende que essa é a velocidade máxima permitida, então ele não vai incorrer em desobediência e vai obedecer à lei. O outro motorista que usa o Waze. E o Waze avisa para ele onde está o radar. Ele está a 100, a 80, a 90, a 120. Quando o Waze sinaliza para ele que tem um radar, ele freia e ele segue. Qual dos dois teve consequência? Nenhum. Nenhum dos dois foi multado. Um porque obedeceu e o outro porque, mesmo desobedecendo, aproveitou um sinal para escapar da punição. E às vezes, aqui no finalzinho que fala que nós pais temos que ser exemplo, muitas vezes nós somos, na vida cristã, como aquele que usa o Waze para evitar a multa. E os nossos filhos estão vendo o nosso comportamento, nossa conduta. E aí nós não conseguimos formar uma geração forte, uma geração de filhos sábios, como aconteceu, por exemplo, com Timóteo, né, que Paulo diz que ele conheceu as Sagradas Letras muito pequeno, aprendendo com a Eunice e com a Lloyd, e que aquele aprendizado, aquele ensino, que eu acredito que foi prático e teórico, tornou ele sábio para escolher a salvação. Né? Então, a gente também precisa entender que na nossa vida, a nossa conduta externa, ela pode ser assim reluzente para quem não nos conhece, mas para quem está de perto, o nosso coração extravasa aquilo que ele realmente tem. E aí, entrando já no ponto C, na falta de direção da tolice, ela já está realmente nesse coração que não está voltado para Deus. Né? Nós devemos guardar o nosso coração, preservando ele dos maus pensamentos, dos maus sentimentos, né? Das emoções ruins, porque ali na nossa alma é que nasce o pecado, ele é concebido ali. E as nossas atitudes só vão refletir isso. Provérbios 14:8 diz assim: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. E Provérbios 18:2 diz assim: o tolo não tem prazer no entendimento, apenas em externar o que pensa. Então, assim, o tolo não se incomoda com as suas razões, ele deseja se satisfazer. Então, aqui, ele não tem um entendimento, ele tem um desejo, ele tem uma vontade, ele tem um alvo que ele quer alcançar, mas ele não tem entendimento de onde vai levar esse caminho, ele não tem a percepção da consequência, ele é levado pela ganância. Aqui na nossa revista, o autor cita em um ponto aqui, o Ló, sobrinho de Abraão, né? Que ele olhou a aparência das campinas e ele desejou para ele não se preocupou se aqueles moradores eram pecadores ou cruéis, ele quis para si o sucesso, então ele foi embora sem se preocupar com as consequências. Um outro personagem também, Nabal, né? O Davi ali protegendo ele durante todo o tempo, que estava acampado fugindo de Saul, e ele desfrutou da segurança. Quando Davi pede para ele uma contribuição, ele se nega, ele não quer saber, né? Tolamente ele recusa contribuir com Davi. Abigail vai e intervém, manda comida para Davi, lá em 1 Samuel 25, no versículo 25, ela diz assim: meu senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal ele é qual o seu nome, Nabal, e o seu nome e a loucura está com ele. Eu sou tua serva. Então você vê que existiam mesmo no meio do povo de Deus
existiam os tolos, né? Cujo coração já estava contaminado mesmo, enganado e distante de Deus. Então e a gente vê isso, as pessoas hoje têm tanto conhecimento, tanta informação, tem tanta liberdade, né, e tanto acesso, num cliquezinho a gente acessa tantas coisas, e as pessoas almejam aquilo que não é agradável a Deus. As pessoas não pensam que um dia elas terão que prestar contas, né? A nossa vida é um assopro, mas a eternidade vem, né? E o próprio Salomão, quando ele trata assim, ambos morrerão, o tolo e o sábio. Mas também lá no finalzinho ele fala, mas não se esqueça que de tudo que você fizer, você prestará contas ao Senhor. E o tolo não tem esse discernimento. Isso mesmo, concordo, minha Maria. E ainda em Provérbios 14:12, né, diz que há um caminho que ao homem parece direito, né? Ele tem uma aparência de que é direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Então nós vamos ver a questão aqui da importância de não se corromper o coração através das atitudes tolas, porque o impacto que o tolo causa não é só a vida dele, mamãe. Ele causa um impacto à vida dele e todos aqueles que estão à sua volta. Todos são impactados pelas suas atitudes tolas, porque ele age de maneira impensada, né? E não só aqueles que estão à sua volta, mas ele chega a impactar a sua geração. A sua geração é impactada através das suas atitudes, das suas ações tolas. Nós vamos ver aqui em Deuteronômio, capítulo 6, né? A partir do versículo 6 diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás no seu coração por sinal, e te serão por faixa na sua testa, e as escreverás nos batentes das portas da tua casa. Então, perceba que a atitude tola vai gerar um impacto na sua geração. Por quê? Porque ele vai ensinar a sua geração de forma tola. Então, isso vai gerar um impacto. Então, além dele ser impactado, então, além daquele momento presente ser impactado, além da sua vida ser impactada, aqueles que estão à sua volta, a sua família, os amigos, todo o ambiente onde ele convive, além disso, a sua geração vai ser impactada. Então, por isso, a importância aqui de se guardar o coração, né? E a tolice e a falta de direção aqui no ponto C. Então, perceba que sempre há uma escolha a ser tomada, e o tolo, ele sempre vai escolher o pior lado, né? Nós vamos ver aqui o texto-chave, lá em Eclesiastes 10:2. A pastora Dailton destacou aqui. O coração do sábio inclina-se para o lado direito, mas o do estulto para a esquerda. Aqui não fala-se, fala numa questão de direção mesmo. Então, o que Salomão está querendo evidenciar aqui? Que existe duas direções a ser seguidas, e que o tolo sempre vai optar pela direção ruim, pela direção ou pelo caminho que vai o afastar de Deus. O Hernandes Dias Lopes, né, faz um comentário aqui. Ele diz que a vida se desenvolve nesse campo minado, onde caminhar entre a sabedoria e a insensatez, onde caminhamos entre a sabedoria e a insensatez. Então precisamos tomar muito cuidado para nos conduzir prudentemente, sempre optando pela rota que nos aproxima de Deus, sempre optando pela rota que nos aproxima dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus, porque percebemos que o tolo sempre toma uma direção que o afasta dos princípios de Deus, e isso gera um impacto, como nós falamos aqui, muito grande na vida daqueles que estão
ao seu lado. Ponto D. Os efeitos da sabedoria e da tolice. No capítulo 10 de Eclesiastes, Salomão conta a história de um pobre sábio que livrou uma cidade, né, com seus conselhos, de ser destruída numa guerra. Então, nós podemos perceber que muitas vezes a sabedoria ela é mais eficaz, mais eficiente do que a força bruta sem um devido planejamento, né? Eu até diria que um tolo sonha. Um tolo, ele tem alvos, ele tem sonhos, mas ele não tem passos a seguir, não planeja. E o sábio, ele trabalha com planejamento. E no planejamento, a gente consegue prever algumas coisas e ir consertando, né? Então, a sabedoria leva à eternidade e a tolice leva ao sofrimento. Ainda que momentaneamente a gente não consiga perceber essas diferenças. Muitas vezes a gente observa um homem tolo, de acordo com o princípio bíblico, e nos parece que ele é bem-sucedido, e nos parece que as coisas estão dando certo, e que ele está até melhor do que aquele que a Bíblia determina que é um sábio, aquele que teme a Deus, aquele que pauta no temor do Senhor os seus atos, aquele que vigia no seu comportamento, na sua conduta, para que o Senhor seja honrado no seu dia a dia, para que ele seja obediente. E penso que isso não está relacionado ao fato de um sábio não poder errar, porque essa sabedoria ela não tira a nossa humanidade, né? Nós podemos errar, podemos cair, podemos tropeçar em algumas coisas, mas em Cristo nós podemos nos erguer, nos levantar e continuar prosseguindo. Uma coisa que eu acho interessante é que a Bíblia nos coloca aquilo que não devemos fazer e aquilo que devemos fazer, né? A gente vê lá no Salmo de número 1 que a gente não deve se assentar e se contaminar com a roda dos escarnecedores, não deve andar com os ímpios, nós devemos fazer algumas escolhas para que nós nos afastemos, para que nosso coração seja preservado dos maus ensinamentos. Mas a Bíblia também nos diz o que devemos fazer para manter a sabedoria. Então, eu sugiro aos irmãos que, se quiserem consultar em casa o capítulo 5 de Efésios, eu achei uma leitura muito rica, né? Porque nos ensina como nos comportar. Então, eu vou ler aqui o versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Né? Então, a Bíblia já nos coloca nesse caminho para que a gente consiga fugir das consequências que são os caminhos de morte que a tolice nos leva, né? Ainda contribuindo, irmã Maria, com esse ponto aqui, os efeitos da sabedoria e da tolice, nós vamos ver que o sistema, né, o sistema mundano, ele não só despreza a sabedoria, mas ele afronta, ele promove constantes ataques à sabedoria, né? E bem colocado aqui pelo pastor Adailton, constantes ataques à base judaico-cristã, né? Nas escolas, nas universidades. E aquela frase muito conhecida de Antônio Gramsci: não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias. Então nós vemos que o tolo, ele vive atacando essa base judaico-cristã, e nós vemos isso acontecendo nas universidades, nas escolas, em todo o meio onde há essa disseminação de conhecimento, acaba sendo atacado, acaba sendo afrontado, né, por essas ações tolas, né, que vai contra aquilo que nós cremos, aquilo que nós pregamos. Verdade. E eu acho que deveria ser uma preocupação da igreja moderna preparar os jovens.
porque os nossos jovens, eles passam pela nossa igreja, eles aprendem os princípios de salvação, a gente procura ensinar na escola dominical os currículos que sejam bons para que eles tenham uma boa vida espiritual, mas deveríamos nos preocupar em prepará-los para a universidade, porque é onde se abre o conhecimento, né? Abre-se o leque para uma vida até então para muitos desconhecida, um universo de liberdade, de saberes e conheceres e prazeres, onde eles acabam não sabendo lidar e são contaminados pelos tolos, né? A inteligência dos tolos suprime a sabedoria. A igreja, os pais, as famílias deveriam ter uma preocupação nesse sentido. Ainda mais em tempos como são os nossos tempos, em que as bandeiras que afrontam a fé, as bandeiras que querem destruir os valores de Deus, os valores bíblicos, são erguidas e proclamadas, e nós cristãos temos recuado. Então é preciso que a igreja se prepare talvez para uma resistência, não para uma resistência armada, mas para uma resistência de fé, onde nós possamos dar suporte aos nossos jovens, aos nossos meninos, para que isso aconteça, né? E já vamos caminhando para o tópico 2, os exemplos distintos e práticos da sabedoria e da tolice. E aí a gente vai ver que aqui no capítulo 10, o Salomão ele aborda aspectos da vida pública, da vida privada, né? As palavras e os procedimentos que as pessoas adotam conforme o seu comportamento. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a vida pública, e eu queria aproveitar aqui, até conversei um pouquinho sobre a universidade, porque eu queria aproveitar um gancho aqui, para fazer um comentário a respeito disso. Com relação à vida pública, há um ditado que diz que cada país tem um governo que merece, né? E a gente, num país democrático, nós elegemos os nossos governantes. Nem sempre acertamos. E às vezes nós nos deparamos com um governo que não é compatível com aquilo que nós cremos. E às vezes a autoridade, o exercício da lei nos oprime, né? E nós precisamos entender como cristão que a autoridade ela é instituída por Deus. Mesmo que seja um líder tolo, ele tem a autorização de Deus para governar. Então, ele requer respeito. E é muito complicado quando a igreja não está pronta para responder brandamente ao seu governo, para compreender que não há na igreja a intenção e nem o objetivo e nem a função de ser uma revolucionária política, né? De ser uma oposição política extrema ou de ser militante político ao ponto de se opor frontalmente ao governo. Acho que a gente precisa prestar atenção e aprender a responder com brandura a ira que vem, a responder com prudência aquele que nos fala com falta de sabedoria. Porque a sabedoria, ela tem em si também a ética, né? E a falta de sabedoria, ela nos leva a uma resposta rápida e sem pensar. E eu penso que o cristão, ele precisa pensar para falar. Ele precisa pensar no seu trato. Aqui ele fala que nessa vida pública também nós podemos considerar nossos líderes, os nossos chefes, né? E nem sempre o nosso chefe é justo, nem sempre o nosso chefe é coerente, nem sempre o nosso chefe é bom, mas ele é nosso chefe. E a Bíblia diz que nós devemos trabalhar como quem serve ao Senhor. Então, existe uma postura que o erro do meu chefe não me dá o direito ou a liberdade para me conduzir de forma ímpia. Muito pelo contrário, ele erra e eu sou justo. E eu lamento e eu tenho trabalhado muito na minha igreja para que nós entendamos que o tolo, quando ele tem um objetivo, ele briga por altas posições. Os que erguem as suas bandeiras, os que são militantes, estão estudando, estão treinando, estão galgando cargos de liderança, estão galgando funções políticas, estão legislando, e é por isso que a gente vem perdendo, porque os legisladores são militantes de outras causas. E a igreja não desperta para a necessidade de líderes bons, de líderes justos, de líderes tementes a Deus. E por que não? Nós não estudamos, ou os nossos jovens não vão para a faculdade. Eu vou fazer uma jovem que vai fazer pedagogia, porque ela não almeja ser diretora de escola, dona de escola. Um que vai ser engenheiro, porque ele não deseja ser o dono da própria construtora. Então, o mundo precisa de liderança justa. E se nós entendemos que
podemos liderar, dirigidos por Deus, por que não almejamos essa posição? Por que não galgamos essa posição? Então, olhando esse texto de Salomão com relação à ira, com relação à falta de sabedoria, com relação à imprudência, nós vemos que hoje nós temos essa necessidade. Esse texto ele é muito atual. Né? Existe muita discrepância, então eu acredito que na vida política, na vida profissional, há espaço para que a gente possa se desenvolver um pouco melhor, se colocar melhor, né? Sendo luz de Cristo no mundo. Filipenses 2:3 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Que maravilha seria se todos tivessem um chefe que considerasse subordinado superior a si, né? Seria um mundo muito mais justo, mas nem sempre acontece, né? Muito bem, Maria, bem colocado, né? Então fica aí o exemplo de que os sábios, nós como cristãos, como servos de Deus, como nos entendemos como sábios porque seguimos os princípios da palavra de Deus, devemos sim galgar as posições, devemos sim buscar, né, preencher todos os postos na sociedade. Porque quando, por exemplo, o Hernandes Dias Lopes faz uma citação aqui, que há tolos desde o topo da pirâmide social até a sua base. Então, onde encontramos os tolos? Nós encontramos nos parlamentos, nas cortes, nos palácios, nas universidades, no comércio, na indústria. Mas também nós encontramos os tolos na família e na igreja. Por mais que cause um certo choque, mas eles estão instalados em todas as áreas da sociedade, em todos os lugares. Então, por isso que nós devemos também buscar, almejar, até porque, fazendo um comparativo aqui, os tolos é como um vírus que causa uma pandemia. Então, eles atingem todas as classes indistintamente. Então, não importa se são os ricos, se são os pobres, se são os mais letrados, menos letrados, em todas as áreas, em todos os postos da sociedade, vão ter tolos ali infiltrados, né? John MacAllister diz assim, que há um notório antro de muita tolice e pouca sabedoria na vida política. O pastor Adailton até faz uma citação também nesse sentido aqui. Então, há um notório, é notório de que na vida política há um antro de muita tolice, né? Mas como nós, sábios, cristãos, devemos nos comportar diante das autoridades tolas? Eu acho que essa é a grande pergunta que nos fica aqui para meditarmos aqui nesse dia, né? Por exemplo, Eclesiastes 10:4, a parte B diz: a submissão é um remédio que aplaca ofensas. Então nós temos aqui um modelo de atitude, um modelo, um princípio de como nós devemos agir. Como o sábio deve agir? De forma submissa. É um modelo bíblico, né? O sábio ele deve se comportar diante das perseguições das autoridades de forma tranquila, branda, transcendente e submissa. Quando nós lemos lá Provérbio 15:1, diz que a palavra branda desvia o furor. Perceba, mas a palavra dura suscita a ira, né? Então, o tolo, diante da tolice de seus governantes, ele agiria com gritarias, com alardes, né? De forma truculenta, insubmissa. E com essa atitude tola, o que ele traria para si? Ele traria mais agravo para si, né? Então, nós como cristãos, como sábios, nós devemos confiar em Deus, que Deus é o nosso juiz. Então, se há uma perseguição por parte dos governantes, como o cristão deve agir? Ele não deve agir com insubmissão, com gritarias, né? Ele não deve agir dessa maneira, de forma truculenta. Muito pelo contrário, ele deve agir de forma ordeira,
ele deve agir de forma a confiar que Deus está vendo todas as coisas e Deus julgará. Claro, nós devemos nos portar, né, com resistência, mas observando os princípios da palavra de Deus, né? Porém, com sabedoria. Resistência, sim, porque quando então há uma ação, há uma lei do nosso governo que vem contra os princípios da palavra de Deus, eu como sábio eu opto por aquilo que está registrado na Bíblia Sagrada. Porém, a minha ação tem que ser uma ação sábia, né? Então, Provérbio 16:32, melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o espírito do que o que toma uma cidade. Perceba mais um conselho aqui de Salomão para direcionar as nossas ações, né? Ainda Provérbio 25:15, pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda amolece até os ossos. Então Salomão ainda continua, para você professor, mais uma referência, Provérbio 16:14, o furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Glória a Deus, né? E partindo já da vida pública para a vida privada, né? Aqui no capítulo 10 de Eclesiastes, do 8 ao 11, Salomão vem trazendo algumas situações onde a gente vê a diferença de finalização, vamos dizer assim, de ações do tolo e do sábio, né? Toda ação, ela produz uma reação. Então, Salomão vai fazendo um contraponto. E isso faz com que a gente pense, e o próprio autor, ele leva isso, o que estaria escrito com relação ao nosso dia presente, né? Como seria esse livro de Eclesiastes se tivesse escrito agora? As comparações entre o muro, o machado, será que a gente ia ter uma fala sobre o radar? Será que a gente ia ter uma fala sobre a observância do horário de trabalho como um período útil em que você está vendendo o seu serviço a alguém? Então, você não deveria ser moroso, você não deveria ser preguiçoso, você não deveria ser desatento. Com relação ao trato familiar, onde nós devemos amor, atenção, cuidado, e muitas vezes nós somos egoístas e pensamos apenas no nosso lazer, no nosso descanso, e a gente vai deixando de cumprir coisas, né? Então, dentro da minha vida privada, eu preciso observar a lei, por exemplo. A lei existe para ser cumprida. O Senhor Jesus afirma isso, a Bíblia toda afirma isso, em que é necessário que um sábio, que o cristão, que o homem temente a Deus, ele anda em conformidade com a lei. Ele é obediente, ele não só ouve, mas ele respeita, ele honra, ele não se desvia da lei, ele não pega subterfúgios e caminhos diferentes. Então, a gente poderia usar esse momento para uma reflexão. Como é que nós estamos? Como nós nos denominamos salvos, filhos de Deus, cristãos, tementes a Deus, portanto, nós nos identificamos como sábios. Mas o que nós estamos fazendo na prática? Nós somos professores de escola dominical. Nós temos conhecimento da Bíblia, nós podemos discutir e debater e falar e ensinar e arrazoar, mas como está a nossa prática no dia a dia? Eu ensino aos irmãos que eles precisam ler a Bíblia e eu leio. Eu ensino que precisa orar, eu oro. Eu ensino que precisa ser fiel, eu sou. Então, a diferença entre o conhecimento e a prática determina essa sabedoria. Então, eu preciso observar e conhecer a palavra, mas eu preciso praticar a palavra. Eu preciso me defender do pecado e das tentações. Eu preciso blindar a minha alma em Cristo para que isso não me roube aquilo que eu tenho de essência de Deus. Eu preciso otimizar o tempo, eu preciso aproveitar o tempo que eu tenho, tanto na vida espiritual como na vida secular. Se eu trabalho, o meu dia de trabalho tem que render. Se eu estou servindo a Deus, o meu serviço tem que ser bem feito. Se eu estou agora no momento com a minha família, esse momento com a minha família, não é para eu me isolar no celular, ou para eu me isolar na televisão, ou para eu me isolar no meu quarto. É para eu compartilhar com qualidade aquilo que Deus me deu. Eu preciso ser fiel a Deus o tempo todo. Então, é uma hora de eu conduzir a minha classe nessa reflexão. E eu gostei bastante do versículo 10 do capítulo 10 de Eclesiastes. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais forças,
mas a sabedoria é excelente para dirigir. Então, veja bem, uma pessoa tola vai se esforçar com a sua própria força. E tem muita gente que faz isso. Eu quero servir a Deus, eu me esforço por ser fiel, eu me esforço por acertar, eu me esforço para cumprir com os meus deveres. Quando eu poderia simplesmente entregar-me, render-me ao Senhor e permitir que Ele me conduza. Ele me deu o Espírito Santo, né? Então, a sabedoria faz com que a vida seja leve, com que a vida seja mais fácil, porque Deus está conosco. Deus não requer algo que eu tenha que esforço humano, né? Eu posso contar com Ele. Então, a sabedoria também faz com que a vida seja leve, né? Então, a fidelidade a Deus, ela pode parecer que requer muito, né? Às vezes a gente conversa assim, irmãos, tem que ler a Bíblia todo dia. Ah, irmã, me dá sono, não consigo. Não tenho tempo às vezes, né? Mas quando você descobre que você leu a palavra de manhã e você vivencia uma situação onde o Espírito Santo faz com que você se lembre que de manhã ele falou com você, que de manhã ele te preparou para aquele momento e você pode agora responder com brandura, com mansidão, com sabedoria, se comportar, se autopreservar diante daquilo que Deus propôs para você, você vai descobrindo o prazer de ser instruído por Deus, porque a sabedoria requer instrução, né? Ela precisa ser alimentada e nós alimentamos através da oração, através da leitura e através da prática, por que não? Tito diz assim, Tito 3:1, com relação aos irmãos, admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam. E aí ele fala uma coisa muito bacana, e que estejam preparados para toda boa obra. O homem sábio, ele tira água de pedra, não é assim? Deus o toma e ele faz com que uma situação ruim se torne em benefício para ele. Então é importante que a nossa vida, ela reflita aquele que habita nos nossos corações. Muito bem, Melanie. Ainda falando, né, sobre a vida privada, a pastora Dailton traz aqui alguns exemplos do dia a dia, como Salomão nos leva a refletir sobre o nosso dia a dia, né? E nós entendemos aqui que o tolo acaba se expondo a muitos riscos na sua vida privada de forma desnecessária, né? Então, por exemplo, o tolo diz assim, não, eu não vou fazer o seguro do meu carro, não vou contratar um seguro do meu carro, porque eu sou crente, por exemplo, né? Então, acaba sendo uma atitude tola, né? Acaba se expondo de forma perigosa, por exemplo, no trabalho. As empresas hoje, elas trabalham muito essa questão da segurança, né, no trabalho. E muitas vezes a pessoa com uma ação tola não usa o IPI como de repente deveria usar, como determina a norma da empresa. Essa pessoa com uma ação tola comete alguns tipos de coisas que fogem às regras de segurança das empresas, né? Então isso é um grande risco. Salomão fala aqui sobre a questão do trabalho e nós podemos fazer uma aplicação no nosso dia, trazendo lá daquela visão, daquele momento em que Salomão expõe uma situação em que ele viu para o momento nosso hoje. Como nós podemos nos expor ao perigo, né? Por exemplo, a citação feita aqui, atravessarmos a cidade em um momento de risco, passarmos numa área de risco. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Tem um provérbio que eu acho muito interessante, que diz assim, confia em Deus, mas amarre o seu camelo. Então, embora nós servimos a Deus, nós precisamos nos cercar de atitudes de sabedoria, para não nos expormos a riscos desnecessários, né? E aí nós vamos ver aqui a citação de Salomão aqui em Eclesiastes 10, né, do 8 ao 11 aqui. Então, quem abre uma cova, Salomão está dizendo aqui, quem abre uma cova, você precisa tomar cuidado para não cair nela. Então, você está se expondo a um risco ao abrir uma cova, mas qual é a sua atitude de sabedoria? Tomar cuidado para não cair na cova, né? Então, quem quebra um muro precisa ter a consciência e saber que nas frestas do muro se escondem as serpentes, para tomar cuidado para não ser picado por uma serpente, né? Então, quem arranca pedras precisa tomar cuidado para que os estilhaços das pedras
não machuque, não cause um acidente, né? Então, quem racha a lenha precisa ter cuidado com os gravetos pontiagudos que podem te machucar. Então, quando nós olhamos esse conceito aqui da exposição a um risco desnecessário, o resultado, né? O resultado de uma ação tola não se trata de um infortúnio. Ah, aconteceu um infortúnio na minha vida. Não, não é um infortúnio, mas sim uma justa retribuição da sua atitude tola, né? Porque nós vamos ver lá em Gálatas, capítulo 6, o versículo 7, a última parte diz assim: tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Então nós precisamos tomar cuidado e tomar as atitudes sábias para não nos expor a riscos desnecessários. Verdade. E aí, ainda nesse comportamento, nessas diferenciações entre o sábio e o tolo, nós vamos pensar um pouquinho nas palavras, na forma de falar, né? A Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Então, pelas palavras ou pela fala, nós podemos identificar as pessoas. E é importante, quando nós ouvirmos, que nós pensemos assim, as palavras que nos são dirigidas ou que nós dirigimos a alguém, elas nascem da nossa alma. De novo, eu quero frisar bastante isso, porque todo pecado nasce na alma. E aquilo que nós dizemos diz que tipo de sentimento, que tipo de emoções, que tipo de desejo, que tipo de inclinação que nós temos. Então, a fonte das palavras, a origem das palavras, de onde elas nasceram dentro do ser humano, elas denunciam se é uma sabedoria, se é uma tolice. E aí, essas palavras também precisam ser observado o destino dela. Quando um sábio fala, a fonte é boa, o objetivo é bom e o destino é bom. O sábio, ele promove vida, ele promove alegria, ele promove arrependimento, ele promove conversão, ele promove alívio. Né? Ouvir os conselhos de um sábio acalenta o coração e a alma. Quem busca ouvir alguém que é sábio, ele sempre sai consolado. As palavras são doces, porque são palavras que vêm de uma vida dirigida por Deus, dirigida pelo Espírito Santo. Então, nós, como cristãos, devemos pensar antes de falar. Quantas vezes inadvertidamente nós ferimos as pessoas, ou nós denegrimos as pessoas, ou nós ofendemos as pessoas, que muitas vezes nos procuram, algumas vezes, até em situações de aconselhamento, vem nos trazer uma situação difícil, uma situação delicada, e às vezes a gente fica tão indignado que ao invés de pensar que palavra eu posso transmitir, que levante meu irmão, que anime meu irmão, que fortaleça meu irmão, que seja de Deus para ele, eu já vou com palavras de injúria, ou com palavras de condenação, ou com palavras de julgamento, e acabo não exercendo a função que eu deveria ter. Então, a palavra do sábio, ela precisa produzir vida, que é o contrário da palavra do tolo. A palavra do tolo diminui, a palavra do tolo constrange, a palavra do tolo destrói, a palavra do tolo desesperança, porque ele não tem o amor ou a preocupação com o outro. Então, nós precisamos vigiar, porque nós prestaremos conta das palavras proferidas pela nossa boca. E acho que nós, como cristãos, hoje, em que a nossa comunicação ela não acontece só no tete a tete. Hoje a gente tem um aparelhinho que às vezes eu acho tão interessante, porque a gente lê as coisas e muitas vezes a gente não põe a entonação que aquela pessoa que digitou colocou. Então nós interpretamos a mensagem, o que nós recebemos, de uma forma às vezes até errônea. E aí uma pessoa manda uma mensagem, talvez sem um ponto, sem uma vírgula, e a gente imediatamente pega o nosso status e coloca uma palavra ofensiva, né? Ou nós replicamos status ofensivos, status que, se nós pararmos para olhar, não refletem o amor de Deus que deveria habitar em nós, porque não pensamos,
porque não analisamos. Então, a gente precisa se lembrar do conselho de Tiago, né? Tiago 1:19. Saber isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E a gente, às vezes, ferve. E isso é uma falta de sabedoria, é uma falta de maturidade. Então, nós precisamos refrear a nossa língua, como sábios, né? O tolo não refreia a sua língua, mas o sábio refreia. E o Salomão diz lá em Provérbios 17:28 que até o tolo, quando se cala, ele é tomado por sábio. E o que fecha os lábios também é tido como sábio. Então, as palavras, eu não sou adepta as palavras têm poder no sentido de que a minha palavra não traz à existência coisas que não existem. Apenas a de Deus faz isso. A minha palavra não leva à vida eterna. Apenas a de Deus faz isso. Mas a minha palavra leva ao amor, a minha palavra leva uma mensagem do Senhor, a minha palavra leva um acalento. E a minha palavra tem que ser regrada e tem que ser de acordo com aquele que mora em mim. Muito bem. E com o advento aí, né, da internet, as redes sociais, bem colocado, né, pela irmã Maria e também aqui bem explícito na lição, as palavras, elas não são apenas verbais, elas são escritas também, né? E isso cria-se um grande impacto. Às vezes nós vemos pessoas cristãs trocando certos tipos de mensagens, de farpa na internet que não condiz com a postura de um cristão. Então, o mesmo princípio para uma conduta sábia diante das autoridades serve também para os meus comportamentos no meu convívio social, seja ele através de uma internet, de uma rede social, né? Eu preciso ter as minhas atitudes sábias. Eu acho interessante porque uma citação aqui do Hernandes Dias Lopes diz assim, que quando o tolo fica em silêncio, paira dúvida sobre a sua tolice. Então, quando ele fica em silêncio, paira dúvida sobre a sua tolice. Porém, quando abre a sua boca, fica evidente a sua estultícia. Então, perceba que é evidente a diferença de uma postura sábia e de uma postura tola. É evidente a diferença de uma atitude sábia de uma atitude tola, né? Então nós vamos aqui, tem um ditado popular que diz assim, que o peixe morre pela boca. É um ditado muito conhecido, né? Citamos muito. Eu faria uma adaptação a esse ditado e diria que o tolo morre pela boca. Fica evidente que aquela pessoa é uma tola a partir do momento que ela abre a sua boca para proferir palavras tolas. Muito bem. É preciso aprender muito, né? E vigiar um pouco mais. E aí, partindo das palavras ao comportamento, eu acho interessante, assim, a gente está dissecando passo a passo, mas tudo é um corpo só, né? É um pano só que compõe isso. E já partindo para o finalzinho do capítulo 10, Salomão retoma mais uma vez a questão política, né? Que há reis que são tolos e há reis que são bons. A nação que tem um rei justo é feliz. E a nação que tem um rei tolo sofre com ele. Porém, nenhum e nem outro nos dão o direito a alguns determinados comportamentos. É preciso entender o contexto histórico, político que nós vivemos e que leva a determinadas gestões a serem empossadas. Então, eu preciso usar da minha razão para compreender o momento histórico e não me transformar num murmurador, né? Numa pessoa que só reclama, numa pessoa que infama e numa pessoa que difama o governo. Quando a palavra ela me chama para interceder, para orar pelos governantes. Eu preciso estar buscando continuamente ao Senhor para que as autoridades sejam abençoadas, para que as autoridades sejam direcionadas para as melhores decisões possíveis. E às vezes eu gasto meu tempo criticando ao invés de orar. Eu preciso ter temor de Deus, para que eu não incorra nesse pecado de murmuração, ou de fofoca, ou de reclamação, e acabe desobedecendo e fomentando a tolice, né? Não poderia deixar de comentar as questões de direita e esquerda. Na igreja, a gente tem pessoas que são de direita
e que são de esquerda também. E não nos cabe questionar a posição de cada um individualmente, mas cabe a nós, como cristãos tementes a Deus, respeitar a posição de cada um e não nos degladiar, como muitas vezes acontece que alguns, até entre irmãos, direita e esquerda, deixam de se falar porque não concorda com uma opinião a respeito deste ou daquele líder, que brigam em função de homens que nós sabemos que são falhos, que são pecadores, né? Que não são perfeitos e que muitas vezes o nosso governante, ele não nos representa. Mesmo sendo de direita ou sendo de esquerda, se ele não for um homem fiel a Deus, se ele não for um homem sábio, temente a Deus, ele não nos representa, porque cedo ou tarde ele vai fazer algo que não é compatível com a nossa opinião, e às vezes nós nos altercamos defendendo alguém que não defende também a nossa fé. Então é preciso haver uma prudência com relação a isso. E a igreja precisa se lembrar que nós não precisamos ser omissos. Mas nós temos que lembrar que a nossa pátria não é aqui. Que o nosso repouso, o nosso descanso, o reino de eterna justiça não está estabelecido nesse sistema, embora o Senhor reine sobre as nossas vidas. O reino de Deus acontece nas nossas vidas, mas na sociedade o mundo ainda jaz no maligno, né? A Bíblia diz em Mateus 24:12, que por causa da iniquidade ter se multiplicado, o amor vai se esfriando, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós precisamos vigiar e buscar em Deus o aumento, o acréscimo do nosso amor, para que nós possamos permanecer até o fim, para que nós não sejamos contaminados com a estultícia que rege o nosso tempo, que rege o nosso momento. E quando a gente transige, como acontece hoje há tantas fontes de informação, e nós temos acesso a boas e más fontes, e nós colocamos, infelizmente, conversávamos que eu me converti há mais de 40 anos atrás, era inadmissível que um cristão tivesse televisão ou que fosse ao cinema. Então, grande parte de coisas ruins não entravam nas nossas casas, mas hoje nós temos televisão, cinema, internet e outros meios de comunicação, e nós começamos a transigir com o pecado. Parece que porque a gente vê todos os dias nos meios sociais o pecado, ele vai ficando menos grave, ele vai ficando mais aceitável. Uns são até passáveis, a gente consegue compreender por que eles acontecem, a gente até justifica alguns pecados, e isso vai minando a igreja. Então, Hebreus também diz que esse mundo não é a nossa pátria, nós estamos aguardando uma pátria que vem do céu, e nós precisamos viver de acordo com a nossa fé, né? A Bíblia diz sobre todas as coisas que devemos guardar, nós devemos guardar o nosso coração. O nosso coração é morada de Deus. O Senhor Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. E nós dizemos que abrimos o nosso coração para o Senhor. Então, que mesmo no trato com as autoridades, com as políticas, com o nosso comportamento social, que o nosso viver reflita esse senhorio de Jesus que está em nosso coração. Que, estando Cristo em nós, estamos guardados da tolice. A sabedoria de Deus nos conduzirá. Eu quero aqui já aproveitar e agradecer ao irmão por esse bate-papo. Eu já estou encerrando minha parte. Agradeço aos irmãos pela paciência de nos ouvirem até agora e desejo que Deus abençoe a aula de cada um de vocês. E o irmão Samuel faz as suas considerações finais. Partindo aí, para as considerações finais, muito bem colocado, irmã Maria. E essa questão de presenciar ações tolas, presenciar aí os erros das nossas autoridades, ou daqueles que nos circundam, não justifica termos as nossas ações tolas, né? Então não é porque os nossos líderes agem de forma tola que vai nos servir de exemplo para que nós venhamos agir tolamente também. Então, nós devemos, muito pelo contrário, devemos agir de forma oposta a essas atitudes todas, né? Pobre da nação guiada por tolos, né? Assim que não sabe controlar nem a língua e nem a sua pinga. Então, perceba que os erros cometidos pela nossa liderança, pelos nossos governantes, não vão justificar aí as nossas ações.
Precisamos nos manter íntegros, vivendo os princípios da palavra de Deus que vão nos nortear por caminhos de sabedoria. E como nós estamos aqui fazendo a conclusão, eu queria fazer o encerramento aqui da minha participação com um comentário aqui do Philip Hyken, que diz assim: para cada tolice há uma autodestruição igual e oposta. O dependente químico busca a calma da bebida ou a excitação das drogas, mas acaba se destruindo. O devasso pecador busca prazer sexual, mas ao satisfazer seu desejo fora dos laços sagrados do matrimônio, ele acaba espiritualmente insatisfeito. O marido ou a esposa egoísta quer impor a sua própria vontade, mas ao fazê-lo destrói o relacionamento e perde tudo. O pai ou a mãe irritada quer mais controle, mas as emoções irritadas causam um alvoroço que só leva a um caos maior, mais raiva e menos controle. Essas são algumas das covas da tolice. Abra a cova e você mesmo cairá nela. Derrube um muro e a serpente do pecado voltará a picá-lo. Espero que esse material produzido, essa videoaula produzida, possa servir de bênção para a sua vida, para o preparo da sua aula. É claro que esse material não é o fim, né? O professor deve se esmerar em pesquisar, em se aprofundar mais ainda, em buscar mais subsídio para que possa fazer uma excelente aula, né? Grato a Deus por tudo e por esse momento que nós desfrutamos, Irmã Maria, por esse bate-papo aqui tão agradável que nós tivemos. Foi muito bom. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe.